Olá para você que está acessando mais um vídeo do Célula Online ou estudo do grupo de comunhão que nós temos aqui na CCA. E nós desenvolvemos um tema principal durante um tempo, até que se esgote o assunto, até que seja visto em muitos detalhes. E nós estamos estudando sobre o discípulo de Cristo, e com um subtítulo chamado Para um Compromisso Total. Então, nós já estamos avançando neste estudo, já vimos toda a parte 1, e que fala sobre o amor, fala sobre quem é Jesus, o que ele fez, quem somos nós, e o discipulado que é consequência da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Quem crê em Jesus deve se tornar um discípulo de Jesus. E aí precisa entender o que é ser um discípulo de Jesus. A palavra discípulo é um aprendiz, é um aluno, um seguidor, aquele que acompanha o seu mestre e leva a sério os seus ensinamentos, busca colocar em prática esses ensinamentos. Depois nós vimos sobre o compromisso, vimos também o comprometimento na história da igreja através de vários personagens que se destacaram. E nós vamos agora entrar no chamado superior do comprometimento. E vamos aí na nosso estudo 17, cujo tema é Busque o Topo. Lá em cima, o cume, o ápice, o máximo, a excelência. Então, é sobre isso que vamos começar a falar hoje. Pastor Valdinei está impossibilitado de gravar esse vídeo, então eu vou tentar aqui substituí-lo. A gente sabe que cada um tem o seu estilo, o seu modo de falar, de ensinar, e hoje, então, eu vou tentar aqui fazer o melhor, tá? Levando aí em conta o estilo dele, o material escrito por ele, tudo aqui certinho. E nós vamos, então, começar, ok? Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja aí com você, te ajudando a compreender. Porque é o Espírito Santo quem revela a palavra, a verdade de Deus para nós. Sem ele é impossível nós compreendermos. Por isso que muitas pessoas dizem, eu leio a Bíblia, não entendo nada. É verdade, sem que o Espírito Santo nos ajude, nós não entendemos nada mesmo. E o tema é Busque o Topo. E eu peço que você fique até o final, dê aí o seu like, que você possa também encaminhar esse vídeo para os seus relacionamentos, para que outras pessoas sejam beneficiadas com este estudo, ok? E se você não pegou lá o início, você pode acessar aí pelo YouTube. Nós temos a apostila aqui também na CCA, que vai te ajudar, ok? Eu vou ler somente o primeiro texto, que depois, baseado nele, nós vamos falar. E vocês me dão licença, mas eu vou pedir para o Cláudio, que está aqui comigo, ligar os ventiladores, senão eu vou escorrer em bicas aqui já já.
Primeira aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, onde lemos: Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqueles referindo-se aos não cristãos e nós aqui os cristãos. Assim corro também eu. Paulo está dando o seu próprio exemplo. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificado. Então veja que o discípulo de Jesus, ele faz discípulos, né? Ele é um discipulador e só que deve tomar muito cuidado para que ele dê exemplo, né? Ele que está em pé não caia. Vamos olhar aí corretamente, né, para a Escritura. E você sempre, quando pega um versículo, você vai dissecando esse versículo, né? Pedacinho por pedacinho, parte por parte, para você entender o todo. E eu sei que isso vai ficar mais pelo compartilhamento, né, no grupo de comunhão, o que é muito importante, que cada um fale, expresse o seu entendimento, né, dê aí os exemplos de vida no grupo. Isso enriquece muito. Procure participar ativamente, né, desse bate-papo aí no grupo. A disputa em Jogos Olímpicos exige esforço, tem regras e um só ganha o prêmio. Sim ou não? Então aí fica para o grupo debater, né? Todo trabalho realizado cai no esquecimento ou é superado? Sim ou não? Como manter o legado conquistado para as próximas gerações? Então, aí nós vamos ver, né, aqueles que planejam, que acompanham, né, o seu legado, se ele está crescendo, se ele está alcançando a excelência, se ele precisa de ajustes. É muito importante, né? Precisa de uma correção de rota. Como manter o legado conquistado para as próximas gerações? Já falei, né? Na vida cristã é diferente? Não. Por exemplo, um pai quer deixar o legado, né, para os filhos na área financeira. Então, ele procura ao longo da vida poupar, investir, né? E sempre tem que acompanhar esses investimentos para ver se realmente está crescendo, né, o montante. E na vida cristã não é diferente. Então, nós também precisamos estar sempre, né, nos disciplinando, esforçando, avaliando, fazendo feedback, para ver o quanto nós crescemos neste último ano, que, aliás, foi, né, o tema da nossa mensagem de domingo. O que é ter domínio em tudo? Né? O atleta, ele tem domínio em tudo. O que é esmurrar o corpo e colocá-lo sob o seu comando?
Então, tudo isso na prática, né, nós precisamos desenvolver para chegarmos ao alvo estabelecido. O que é ter metas na vida cristã? Veja, a Bíblia ela é cheia de princípios de administração, de gerência, e ela aborda esse assunto também. Então, é importante, né, que o cristão tenha conhecimento nesta área. E não é o mundo que está nos ensinando, é a palavra de Deus que está nos mostrando como tem que ser, né? Então, o que eu devo fazer, né? Nós fizemos um retrospecto de 2021, domingo passado, ontem, aliás, né? E agora 2022 está aí diante de nós. Nas áreas em que eu fui deficiente, eu preciso crescer em 2022. Senão eu vou ter o mesmo balanço no final de 2022, percebem? Então, nós precisamos ser, assim, ativos e intencionais, né, nisso daí. Sempre revisar as metas, ver se realmente você não saiu da rota, se não se desviou, se não parou no caminho. É importante estar sempre fazendo isso. A autoridade tem relação com a qualidade, profundidade do meu testemunho. Então, veja, a autoridade, ela pode vir pela posição que a pessoa ocupa. Isso é uma coisa, né, posicional. Mas nem sempre a pessoa que está na posição está exercendo uma autoridade, vamos dizer, excelente. Então, as pessoas à volta respeitam aqueles que dão exemplo. Então, os pais são autoridade sobre os filhos. E o que eles devem aos filhos? 3 coisas: exemplo, exemplo, exemplo. Ou seja, testemunho pessoal. O cristão deve ao mundo 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. O exemplo fala mais alto. As atitudes falam mais alto do que as palavras que nós proferimos. Segundo ponto, excelência, uma história de dedicação contínua. Eu estou escrevendo uma história. Você está escrevendo uma história, a história da sua vida. E aqueles que leem a história da sua vida, quando olham para você, quando te conhecem, quando te acompanham, quando te seguem, né, o que eles podem dizer de você? Você já parou para pensar nisso? Como vai terminar essa história? Em que ponto dela você está? Percebe? Só habilidades naturais com um pouco de esforço não basta. Então, nós precisamos aí, né, buscar perseverança, não escrever uma história de uma pessoa reticente, ânimo dobre, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está cheio de fé, outra hora está numa incredulidade total. Então, precisamos escrever uma história bonita, não é verdade? Então, precisamos estar revendo a nossa história, as nossas conquistas, o que eu já conquistei, o que falta para eu conquistar. E assim eu vou dando passos assertivos para chegar nesse alvo. E então isso é mais do que uma mera disciplina,
É uma intenção, é uma testa rija, né? Que você não tira o foco, não sai do foco. Então, perseverante, persistente, tem garra, vai à luta para conquistar aquilo que você se dispôs. E terceiro, motivação. Motivação, você precisa aprender a se automotivar. E é uma mente focada no alvo, sempre, sempre. Porque se você depender da motivação externa, pode ser que você tenha, glória a Deus por isso, e pode ser que até você não tenha, ok? Então, muitas vezes tem que vir daqui de dentro mesmo esse querer, né? E um discípulo de Cristo deve ter a sua mente focada em Cristo, em seus ensinamentos, em seu exemplo. Então, o que ele fez, o que ele falou, nós devemos dar continuidade, ok? Subjugar o corpo para não perder a direção. O nosso corpo, eu diria até o nosso cérebro, pode se tornar nosso inimigo, né? Porque nosso eu verdadeiro sabe o que é melhor para nós. Mas nós temos um corpo, às vezes, indolente, uma mente desfocada, distraída, que vaga, entende? Aí perde o rumo mesmo, né? E não chega a lugar nenhum. E nós temos algo tremendo. Nós temos uma mente, um cérebro criado por Deus e temos o Espírito Santo habitando em nós para nos capacitar a colocar em prática as máximas de Cristo na nossa vida, do Evangelho de Cristo em nossa vida. Então, nós, quanto mais olhando firmemente para o autor da nossa fé, que é Jesus, né? Nós vamos aí crescendo, amadurecendo, tomando decisões corretas. E temos um inimigo dentro de nós, não podemos nos esquecer disso, que é a carne, que é ainda uma parte em nós que não foi regenerada, não foi, né, recriada. E ela, então, tende para o que é carnal, o que é, né, pecado, o que nós não devemos fazer. Então, essa batalha eu travo aqui dentro de mim mesma, mas o eu verdadeiro, se eu seguir o Espírito, seguir o meu Espírito, eu não vou ceder lugar à carne, aos desejos da carne. E muito menos do mundo, né? O que a sociedade apregoa. Seguimos, como discípulos, as pegadas de Cristo. Precisamos acrescentar palavras novas no nosso vocabulário, claro. Para que eu tenha palavras novas saindo da minha boca, eu preciso primeiro pensar corretamente. Conforme eu penso, eu falo. Não pode estar desalinhado pensamento com palavras, isso é impossível. Eu falo o que eu penso, e eu sou o que eu penso, e eu tenho o que eu falo, percebem? Então, o pensamento verbalizado muda realidades em nós e até mesmo no mundo material. Então, vamos pensar conforme a palavra de Deus. A corrida, vamos olhar para a corrida, a hora da prova. Todos ali em prontidão, né? Um ao lado do outro. E a pista à frente, esperando o apito.
você precisa estar nesse espírito de prontidão, pronto para disparar, pronto para correr, pronto para trilhar essa pista com a maior habilidade possível. É assim que um atleta faz, e nós precisamos fazer o mesmo no que se refere à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual. Então, para que eu chegue a esse ponto da corrida, ali, do momento da corrida, o que houve atrás? O que eu construí lá atrás para chegar nesse ponto? Houve treinamento, houve exercício, muito exercício, não é verdade? Então, o atleta precisa estar super bem preparado para poder enfrentar a corrida. E Cristo está procurando por discípulos. Você é um daqueles que está ali, na reta de saída, de partida, de ser enviado. Faça tudo o que você puder para estar nessa reta de saída e nessa posição, nessa prontidão. Você tem essa vontade férrea? Ou isso nem nunca passou pela sua cabeça? Percebe? E é o que Paulo está nos ensinando. Nós vamos ter que mexer na nossa dieta, sono, em toda a área da nossa vida, vida social, vida familiar, em tudo. Lazer, vamos abdicar de algumas coisas que são supérfluas e não acrescentam nada, vamos inserir o que contribui para essa prontidão na hora da corrida, ok? E nós vamos ter que fazer um treinamento real, né? E nós temos fases na nossa vida em que cada fase é uma fase, cada estação é uma estação, né? Quando você é jovem, você tem mais disponibilidade de tempo, energia física, então é uma hora que você deve deslanchar. Corra com toda a velocidade que você puder. À medida que você vai envelhecendo, o corpo já não responde tanto, mas nem por isso você precisa ficar jogado num sofá, diante da televisão. Você pode ainda fazer muita coisa útil, muita coisa boa como discípulo de Cristo. E discípulo tem que ser treinado, né? Então, olha, não dispense o treinamento. A CCA treina para enviar discípulos. E você precisa entrar nesse treinamento que envolve estudo da palavra, leitura, meditação da Bíblia Sagrada, você orar, né? Você testemunhar, compartilhar, estar aprendendo sempre, sempre, sempre aprendendo mais e mais. Não corra de uma maneira desorganizada. Carreira proposta, permaneça inabalável até o fim, não pare no meio da corrida, da pista, vá até o fim. Permaneça fiel a Jesus, certifique-se de manter o seu coração aí bem próximo dele, né? E muito cuidado para não tropeçar durante essa corrida. Notamos que, às vezes, apenas uma pessoa em cada 10 começam a servir ao Senhor integralmente aos 21 anos, elas continuam firmes
até chegar aos 65, 70, 80 anos. Não param, não, entende? Mas começa cedo. Quanto mais cedo começar, mais treinado você estará e mais firmado também. Então, isso é muito importante. Agora, muito cuidado com a integridade, né? Correr com a maneira correta, para não cair nas tentações, né, por dinheiro, por teologia liberal, por facilidades, né? Cuidado, muito cuidado mesmo. Haverá um dia em que nós passaremos, né, pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão examinadas e nós receberemos galardão pelo que realizamos para o Senhor. Então, é muito importante não chegar lá diante dele de mãos vazias, sem nada para apresentar, ok? Uma vida comprometida, a base para servir a Cristo. Compromisso. Compromisso. Nós precisamos manter firme esse compromisso, com zelo, com motivação, com disciplina, como fazem os atletas. O que aconteceria se os nossos jovens gastassem mais tempo lendo a Bíblia, orando e servindo ao Senhor? O mundo já teria sido evangelizado, não é mesmo? O mundo teria sido impactado. 7. Aplicação pessoal. Em tempos de dificuldade, a nossa prontidão deve ser maior ainda para alcançar a meta de servir a Cristo no tempo da nossa oportunidade geracional. Eu estou vivendo nesta geração. Eu só tenho este tempo de vida aqui no planeta Terra. Depois que o meu corpo tombar, ou se Jesus nos arrebatar, eu não estarei mais aqui na Terra num corpo humano, né, como esse. Poderei até estar com Cristo e vamos estar sim, mas num corpo glorificado. Nossas tarefas serão outras, mas evangelizar, testemunhar, orar, pregar, ensinar, isso é para agora. É para a sua geração, é para esse seu tempo na terra. Lá no céu nós não vamos pregar, porque lá não tem perdidos. Nós não vamos orar por doentes, lá não tem. Nós não vamos aconselhar ninguém, porque lá ninguém estará pecando. Percebem? O Senhor está procurando por valentes nesta geração, né? Uma geração de apostasia, frieza, passividade. Cuidado, não seja levado de roldão com esses que estão nesse estado aí lamentável. Vidas estão em risco, né, de morte física, de morte espiritual, e nós precisamos ser luz nas trevas. Qual tem sido a sua resposta ao clamor que vem do trono de Deus? Que nota você poderia dar a você? Você está satisfeito? Você acha que Jesus está dando um elogio a você? Terminamos aqui, né, o nosso estudo de hoje. E lembramos a você para participar das reuniões, né, do grupo de comunhão, que você faça parte, atue ali, esteja sempre disponível para abençoar, que você compartilhe, que você testemunhe, que você possa aí passar adiante este estudo, ok? Deus abençoe você.